Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje é sábado, dia 26 do mês de janeiro, sempre com muito carinho, muita luz e muita paz a você, sua família, como sempre, a toda a nossa humanidade, né? Tão necessitada de luz e de paz. Qual de nós, diga-se de passagem, não é? Não precisa de se sentir mais leve, mais em paz e mais feliz. Gente, hoje eu gostaria de conversar com vocês, voltar, na verdade, né, eu falo que é um velho amigo, um velho assunto que a gente já conversou aqui algumas vezes na pílula, mas que nunca é demais. Qual é o significado dos momentos de solidão na sua vida? Bem, quando a gente assiste hoje as redes sociais, né, ocupando cada vez mais um espaço gigante na vida do ser humano, eu acredito que até muito além do que muitas pessoas, né, que se julgavam especialistas, imaginavam que pudesse acontecer há 10 anos atrás, a gente começa a perceber alguns grandes sinais, né, que merecem a nossa análise. O primeiro deles é que a rede social, sem dúvida alguma, nos aproxima de muitas pessoas, o que é uma benção. Olha a gente aqui, né, inclusive, conversando pelo WhatsApp, interagindo por diversos meios. Mas por outro lado, gente, as redes sociais acabaram também se transformando numa espécie de outdoor, sabe? De uma pseudo-felicidade. Pessoas, muitas vezes tristes, angustiadas, que por não conseguir lidar com a sua solidão, com a sua tristeza no casamento, com os filhos difíceis, com problemas de saúde, né, muitas vezes questionando a sua autoestima e problemas existenciais, pessoas com dificuldade de interagir com outras pessoas, muitas vezes se escondem atrás das redes sociais, postam imagens, fotos, vídeos que não são reais, de uma felicidade que não existe. Sabe aquela história do, olha, eu estou feliz aqui comendo esse prato maravilhoso, olha, eu estou nessa viagem maravilhosa, e de repente, quando você desliga o celular, desliga o telefone e que atira a primeira pedra, que nunca passou por isso, né? Você de repente muda o semblante da foto que estava sorrindo e vai pensar no problema que você tem que resolver a seguir. Mas está tranquilo, que agora você disparou a sua foto, a sua imagem e está lá esperando para ver quantas pessoas vão te curtir, quantas pessoas vão ver a sua mensagem. Isso está errado? Não, absolutamente. Ninguém está julgando nada aqui. A nossa abordagem, gente, é só uma reflexão importante sobre qual é a nossa relação com a solidão. Muitas vezes, os momentos de solidão, eles são confundidos com instantes de solitude, que não pode. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Vamos revisar? O que é um momento de solidão? Solidão é quando fisicamente você está só, né? A gente está afastado de um outro ser humano e a gente sente falta. E muitas vezes, sentindo só, e sente falta de um outro animal, né? Nem de um outro ser humano. E o que é a solitude? Solitude é quando fisicamente você está só, mas você está bem. Você está em paz, você está feliz. Você está com aquela sensação gostosa, né, de cuidar de si mesma, de si mesmo. Então você não tem a falta. Você pode estar até, claro, com saudade de alguém, gostaria, né, de um amigo, um familiar, uma pessoa querida, um animalzinho está do seu lado. Mas vamos supor, você está viajando e está num hotel. Né? Eu, por exemplo, vivo isso constantemente. Ou você momentaneamente está no trabalho, está na sua casa, enfim. Mas você está bem, sabe? Seu coração está em paz. Você está sereno. Então, pessoas solitárias, quando não conseguem lidar com o significado da solidão, que é uma ótima oportunidade de reflexão, de solitude, de mergulho na própria alma, seja para uma leitura, não é uma leitura agradável, seja para praticar meditação, seja para que você possa, talvez, fazer uma caminhada, só você e a natureza, sentindo o ventinho no seu rosto. Não é verdade? Quando a gente não consegue lidar com a nossa própria presença, desesperadamente alguns de nós vão em busca de validação que vem de fora. E começamos a passar uma imagem que não é verdadeira. E as redes sociais tornaram isso de maneira muito explícita, gente, porque a gente sempre fez isso, né? Mas hoje é muito fácil, né? Você tem um celular, você tem um computador e você finge muitas vezes, ou pode fingir, ter uma vida que não tem. Tá, a minha pergunta é, qual que é o problema nisso tudo? O problema é que isso pode afundar ainda mais você na solidão. Buscar o apoio de uma pessoa que você nunca viu, porque ela vai te dar um joinha, vai te dar um like, ou porque vai te mandar uma carinha de sorriso, não vai fazer você um ser humano melhor e mais feliz, entende? Isso pode amenizar, às vezes, a nossa solidão, pode, claro, passar um estímulo na nossa autoestima quando ela não está legal, mas, gente, o que vai realmente transformar a nossa intimidade é nós nos alinharmos conosco mesmo.
né? Porque tem muitas pessoas que estão tão solitárias que elas fogem ainda mais de si próprias, indo buscar nas redes sociais a aprovação dos outros. Né? Outras pessoas não fazem isso buscando nas festas, saindo todos os dias, final de semana em final de semana, sem parar numa vida boêmia, para nunca entrar em contato com a própria alma. Para não ter que lidar com, às vezes, o seu próprio vazio existencial, para não ter que encarar alguns lutos que não foram feitos e precisam ser trabalhados no próprio coração, para não ter que encarar algumas frustrações profissionais, afetivas que não foram bem elaboradas, e assim por diante, né, gente? E isso leva muitas pessoas à depressão profunda. Não lidar com a própria dor com sabedoria, não lidar com a própria solidão com sabedoria, entende? Gente, nossa pílula de hoje quer dizer o seguinte: momentos de tristeza fazem parte da nossa evolução na Terra. Não tem como a gente ignorar que nós estamos num mundo de provas e expiações e que muitas situações vão nos incomodar. Isso é um fato. Isso, inclusive, faz parte de um ser humano que emocionalmente é saudável. Veja, Jesus teve diversos momentos de tristeza e nem por isso ele deixou de ser Jesus. Entende? Então, a nossa tristeza não nos define, mas fugir da nossa tristeza, mergulhando num castelo de fadas, ao invés da gente amadurecer com ela, aprender o que tem que ser aprendido com ela e seguir adiante, isso sim é um grave problema. Tem um filme chamado Divertidamente, que é um filme de criança, mas que todos os adultos deveriam assistir, que ganhou inclusive um Oscar, que fala sobre isso. Das emoções básicas no filme, a tristeza, desculpa, tem um spoiler, né? Mas acho que é importante para definir o que eu quero aqui na pílula. A tristeza, ela salva toda a estrutura, toda a história de uma menininha, né, que estava numa crise existencial, e ela só vai conseguir superar os seus problemas quando ela aceita a própria tristeza. Inclusive, a própria tristeza reconhece a sua importância. Então, gente, resumo da história: não tenha medo da solidão. Tenha medo de fugir de si mesmo e não observar que a sua solidão tem um outro nome. E que esse outro nome pode ser o seu eu divino te esperando. Isso quer dizer o quê? Que superar a solidão, entendendo a função dela, é um amadurecimento espiritual. Lembre-se, Jesus, no alto do madeiro, tinha um monte de gente do lado dele, mas ali fisicamente ele estava só, internamente ligado com Deus. Embora ao redor dele tivesse um monte de pessoas que ele não podia contar, porque preferiram ele na cruz a Barrabás. Mas nem por isso ele estava desconectado da bondade divina. Então, lembre-se que não é rede social, não é ninguém do lado de fora que vai dizer qual valor você tem, mas sim você mesma e você mesmo, quando aceitar o ser humano que você é, mesmo nos dias difíceis. Que Deus te abençoe, luz e paz para o seu coração. Obrigado, viu? Você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe, fiquem com Deus e até breve, meus queridos amigos. Até muito, gente, muito breve.